Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente. Vamos conversar aqui com o professor Bruno, ele é um cientista político. Nós vamos discutir 3 itens que eu considero importante para esclarecimento da população e ter uma consciência do que está acontecendo no mundo. E o título desse trabalho hoje, dessa conversa, é uma conversa. Tá? Vai ser assim, conversa sobre cenário geopolítico da atualidade. Nós vamos trabalhar a guerra na Ucrânia, nós vamos trabalhar também a questão russa e vamos trabalhar também o xadrez geopolítico que existe na América Latina. Mas antes eu quero apresentar o currículo do professor Bruno, amigo meu, né? Nós lecionamos na Universidade do Sagrado Coração e professor Bruno é cientista político e social, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Carlos, UFSCar, bacharel em Ciências Sociais pela UFSCar e é membro do Centro de Estudos de Partido Político Latino-Americano, CEPLA, né, Bruno? Isso. CEPLA, formado também em Direito pela IT e professor de Relações Internacionais da Unisagrado. Então hoje é um bate-papo para saber o que está acontecendo em geopolítica no mundo. Bruno, prazer em tê-lo aqui, fico contente. O Bruno vai esclarecer bastante pelo conhecimento que ele tem, pelos estudos que ele tem realizado. E hoje vamos começar. Bruno, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você discorrer sobre o assunto, a guerra na Ucrânia, a União Europeia, a questão da OTAN e qual é o papel dos Estados Unidos nessa questão geopolítica. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, a presença aqui, a participação. Sempre muito importante estar debatendo com o professor Macalé, que foi meu professor, lá na 7ª série do Colégio São José. Então, e hoje, parceiro de trabalho, eu fico muito feliz e muito honrado em estar aqui, poder debater o tema que é o tema do senhor, o tema da geopolítica. Então, eu fico realmente muito grato para mim poder estar aqui presente, Bom, então a questão da guerra, guerra ucraniana, União Europeia, OTAN e Estados Unidos é um tema muito relevante, um tema que teve com o início da guerra em fevereiro, meados de fevereiro ali, ele se tornou o principal tema da geopolítica, das relações internacionais, e ali mostra claramente um tema que envolve todas as esferas, Envolve a esfera social, afinal de contas temos refugiados saindo de lá da Ucrânia, envolve questão econômica, por exemplo, sanções econômicas, Muitos falam em uma guerra econômica total, por conta das sanções. Temos questões político-diplomáticas, afinal de contas, uma guerra como essa, ela pressupõe a diplomacia. A diplomacia ela é fundamental, mesmo durante a guerra. E temos questões militares, como o avanço do Putin ali no território ucraniano. E toda a guerra também está envolvida por questões simbólicas, culturais. Então, a Rússia, quais são os argumentos da Rússia? A gente tem um argumento de segurança, de defesa territorial, que é uma forma da Rússia se contrapor à questão da OTAN, ali, da presença maciça da OTAN nos territórios ali da Lituânia, Letônia, Estônia, por aí vai. Tem essa questão militar estratégica, tem uma questão, um dos argumentos do Putin, que ele não fala em guerra, ele fala em operação, é que a Rússia, a Ucrânia, melhor dizendo, estaria sofrendo, os habitantes que falam russo na Ucrânia estariam sofrendo uma perseguição nazista, segundo ele, e ele estaria lá para defender esses habitantes ucranianos, que falam russo. Então a gente tem realmente uma guerra total, uma guerra que envolve todas essas dimensões. A Rússia, com o Putin, fazendo muito uso desse discurso nacionalista, dessa forma de se defender no seu território, isso ele sempre ressalta nos discursos dele, e o que está em jogo realmente é essa posição, esse chamado equilíbrio de poder entre Rússia de um lado e Estados Unidos de outro por conta da OTAN. A gente vê claramente que a Rússia ela perdeu território no poder internacional nos últimos anos,
mais ou menos na década de 90, né? Depois, nos anos 2000, ela começa a retomar a sua economia, começa a ter mais inserção política novamente, como, por exemplo, os BRICS, né? A gente vê a expansão da economia russa, e a Rússia, ela quer novamente reequilibrar o sistema de poder internacional, né? E aumentar as suas defesas, aumentar a sua conquista territorial. A gente pensa talvez numa possibilidade de um maior acordo entre Rússia e China, por exemplo, nos próximos anos, por conta dessa guerra, né? Como também uma forma de restabelecer o equilíbrio internacional, né? O que a gente vê claramente é que aquele mundo unipolar dos Estados Unidos, né, dominante na década de 90, ele está sendo cada vez mais contrabalanceado. A gente tem um mundo multipolar, onde de um lado temos os Estados Unidos, de outro a China, e a Rússia fazendo esse meio de campo, digamos assim, cada vez indo mais para o lado da China, né? Para tentar novamente posições de poder na balança do sistema internacional. Então, é uma guerra, é também uma guerra de narrativas, né, de discursos de um lado e de outro, uma guerra de influência, afinal nenhum país quer perder influência sobre o outro, e guerra de pessoas, né? Então, a gente costuma dizer na ciência política, quem faz a guerra são pessoas são humanas, pessoas erram, tomam atitudes racionais, tomam atitudes emotivas, e a gente tem que tentar compreender quais são essas ações que está por trás dessas pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para o Bruno. Eu entendo, não sei se o Bruno concorda, eu acho que é uma guerra terceirizada. Os Estados Unidos, via OTAN, ele está inserindo, né, o seu contexto geopolítico, e eu acho que o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele poderia, numa linguagem mais assim, que ele está tendo um boi de piranha, na linguagem comum. Ele está sendo colocado e via OTAN e Estados Unidos manipulado pelo governo Joe Biden. O que você acha disso, Bruno? Concordo, professor. A gente tem ali a chamada proxy war, né, que é a guerra por procuração, que os Estados Unidos, eles, por meio ali da Ucrânia, né, eles enviam ali os seus armamentos, na maioria armamentos de defesa, né, antiaéreo, antitanque, para ter uma presença maciça ali no território ucraniano, como uma forma de falar, olha, nós estamos cedendo armas, nós vamos defender a Ucrânia. Então tem claramente essa intervenção indireta dos Estados Unidos, né? Eu não vejo como interesse dos Estados Unidos entrar de uma maneira direta com soldados, até porque isso poderia realmente ocasionar uma guerra de grandes proporções, com o uso de armas atômicas, né? O próprio Putin já ressaltou isso ali no seu discurso, né? O seu ministro também das Relações Exteriores sempre ressalta. Então não vejo os Estados Unidos como a intenção de fazer uma guerra direta. Até muitos estudiosos falam a Ucrânia não vale a pena para os Estados Unidos, né? Mas eles têm essa chamada guerra por procuração, né? Que é justamente você ceder armas ali para a Ucrânia e a Ucrânia vai tentar se defender de alguma maneira. E a gente pode voltar um pouquinho ali no início da guerra, né? A Rússia teve muitas dificuldades no começo, ainda tem muitas dificuldades, né? De entrar, por exemplo, em Kiev, na capital, né? Agora a gente teve um bombardeio, só para a gente colocar, agora é 28 de junho, né? Então a gente teve um bombardeio 2 dias atrás, dia 26 de junho em Kiev, que foi um bombardeio bem forte, né? Então a gente teve a Rússia, ela entrando no território ali pelo leste, chegando até o centro do país, até Kiev, até um pouquinho no oeste, né? Mas houve claramente um erro de estratégia ali do Putin, né? Ele não conseguiu o que ele queria logo de início. Então os Estados Unidos investiu na defesa da Ucrânia como uma forma de dizer, olha, vamos tentar armar a Ucrânia para a Ucrânia tentar ganhar essa guerra. O que a gente vê agora, né, o que a gente observa é que dificilmente a Ucrânia vai ganhar essa guerra. A gente vê, por exemplo, a Rússia avançando nos territórios do leste, já formando um corredor ali, né, inclusive no Mar de Azov, né, quase chegando ali na Transnistria, né, que é a parte do oeste do território. Então a gente vê claramente a Rússia formando um território ali, um novo território. Não acredito que a Ucrânia vá tomar esses territórios novamente, né, o que eu vejo, o que eu penso que pode acontecer no futuro é a possibilidade de um cessar-fogo, né?
Você acredita que a União Europeia, agora nessa última reunião do G7, está tendo lá na Alemanha, né? Os componentes do G7 deram apoio total ao Zelensky, para que ele possa entrar na União Europeia, né? Não é fácil, mas qual é a vantagem da Ucrânia entrar na União Europeia? Seria uma proteção militar? Ou ele não está levando a população ao suicídio, o Zelensky, com essa situação? Ou ele está mais importando, e assim, porque ele é um grande marqueteiro, né? Ele é um grande marqueteiro, ele conseguiu convencer o mundo inteiro, né? Nas redes sociais. Você acha que esse apoio, recentemente, dos 7 países mais ricos do mundo, dando um aval para a Ucrânia para entrar na União Europeia, isso facilita, mas não termina a guerra, né Bruno? Bom, em primeiro lugar, professor, é importante a gente notar que a União Europeia como um todo, ela possui posições políticas diferentes, né? Então a gente tem países como França, Alemanha, que querem uma solução mais negociada, que querem, já chegaram a falar inclusive para a Ucrânia ceder alguns territórios para a Rússia, né, pensando numa possível solução pacífica. Inclusive essa foi também a proposta da Itália. Mas por outro lado a gente tem os Bálticos e a Polônia, por exemplo, que não querem de jeito nenhum que se ceda territórios, né? Eles querem a guerra até o fim, eles querem que a Ucrânia vença a guerra, porque eles falam, olha, se a Rússia invadiu a Ucrânia, a qualquer momento ela vai nos invadir, né? Porque tem uma questão histórica por trás também ali, a própria cortina de ferro, né? Os Bálticos eram parte da ex-União Soviética, então eles têm um receio realmente. Então é importante destacar, em primeiro lugar, que os 27 membros da União Europeia não possuem posições convergentes, né? Eles têm um conflito claro de posicionamento. E mesmo que a Ucrânia seja aceita não, tenha a possibilidade de ser aceita na União Europeia, isso não significa que ela será realmente aceita. Porque, afinal de contas, os 27 membros da União Europeia precisam aprovar a entrada dela. Então, não sei se os 27 aprovariam, né? Isso vai demandar ainda muita política, isso vai demandar muita troca de benefícios entre os países para alguns aceitarem a entrada da Ucrânia. E tem um terceiro ponto que também é importante a ser ressaltado, que para você entrar na União Europeia, você precisa ter um sistema democrático estável, um sistema econômico estável, e é o que a gente não tem na Ucrânia, né? A Ucrânia está tomada por corrupção há muito tempo, né? É uma economia que, apesar de ter crescido alguns anos atrás, ela está ainda em uma crise, né? Nos últimos anos. Então, os pré-requisitos para a entrada na União Europeia, principalmente a estabilidade política e a democracia em si, ela já é contestada. Então, não acredito que isso vai ser tão fácil também. E aí, a entrada na União Europeia ela envolve principalmente questões sociais e econômicas, né? Então, a livre circulação de pessoas, talvez a adoção de uma moeda única como o euro, né? O que eu não sei se seria possível também ali na Ucrânia. Tem alguns países que, apesar de estar na União Europeia, não adotam o euro, né, como moeda. Então, não sei como será essa discussão, realmente não sei que benefícios isso trará, se isso, na verdade, ocorrerá, né, porque tem uma quantidade de política muito forte para aceitar a Ucrânia na União Europeia. Mas isso faz parte do jogo da guerra. Então, nós vamos negociar uma possível entrada da União Europeia para falar para a Rússia, olha, Rússia, nós estamos apoiando a Ucrânia. Conforme mais você avance no território, mais nós vamos ceder para a Ucrânia para criar uma zona de influência europeia ali dentro, né? Então, isso faz parte das estratégias de guerra também. Diplomacia, política, elas andam em conjunto com a guerra, né? Olha, eu tive também pensando que o Joe Biden ele está preocupado com as eleições agora de meio de ano, né? Porque talvez ele não consiga maioria no Congresso. No Congresso ele tem maioria, vai perder talvez a maioria, e já no Senado ele não tem maioria. Você acha que ele prolongando essa guerra daria votos para ele conseguir ampliar no Senado, ou você acha que isso é um tiro no escuro do Joe Biden?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? E é difícil de ser respondida agora. A gente tem estudos, né, de opinião pública e a relação da opinião pública com a guerra, né? E o que tem mostrado, né, esses estudos, essas pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos no início do ano? Quando começou a guerra e o Biden tinha uma atuação mais comedida, a opinião pública desaprovava a atuação do Biden, né? Então a desaprovação do governo Biden aumentou muito, né? Quando o Biden começa a entrar mais fortemente na guerra, quando ele envia, por exemplo, a Kamala Harris ali para os países ao entorno da Ucrânia, né? Quando ele passa a atuar mais diretamente na guerra, a aprovação dele sobe. Então a gente tem um país, como é o caso dos Estados Unidos, que a opinião pública ela presta muita atenção na atuação do líder no plano internacional. O que é diferente, por exemplo, do Brasil. No Brasil isso é menos evidente. E a gente vê, né, que essa opinião favorável e desfavorável ainda oscila. E é interessante essa ligação com a questão da eleição no final do ano, né? Meio de mandato, com certeza, lá, né? Meio de mandato, de meio de mandato. Com certeza, uma das motivações para o Biden ter atuado mais enfaticamente na guerra nos últimos tempos é a eleição do final do ano. Ele está interessado nisso, né? Então a gente tem que olhar também com o olhar de analista, né? E não com o olhar de uma pessoa que gosta ou que não gosta dos Estados Unidos, né? A gente tem que olhar e falar, ó, é o seguinte, ele entrou para a guerra por quê? Porque ele precisa de uma maioria também. E isso é refletido na opinião pública. Ele precisaria de ter uma hegemonia internacional, né? Mostrar que ele é realmente o grande líder do mundo atual, né? Uma coisa que eu andei lendo, no governo Obama, o Joe Biden era vice. O Obama, se eu não me engano, ele fez 7 guerras. O Trump não fez nenhuma. Ele só tirou o pessoal do Afeganistão. Sim. Todo mundo acusa o Trump de tal, mas o Obama fez 7 guerras. Como os Bush também fizeram guerra. Então, cada vez que um presidente americano cai na cotação nos Estados Unidos, eles criam uma guerra. Você acha que isso é interessante ou faz parte da política norte-americana? Olha, essa é uma questão que envolve uma agenda de pesquisa enorme nos Estados Unidos e é super interessante, né? Então, como você bem ressaltou, o Obama ele aumenta a popularidade dele quando ele entra em guerra. O Putin também, né, na Rússia. Quando ele cai a popularidade, ele faz uma guerra, aumenta novamente a popularidade. E no caso do Trump, apesar dele não ter entrado em guerra, mas a popularidade dele em um determinado momento estava mais ou menos oscilante e nesse momento ele bombardeia o general Soleimani do Irã. Sim. E quando ele mata, né, o general Soleimani, a popularidade dele aumenta. Então não é necessário fazer uma guerra para que a sua popularidade aumente, né, no caso do Trump. Ele teve uma ação isolada, né, que elencou o Soleimani como um terrorista, matou o Soleimani e a popularidade dele aumentou. Então, mas é importante ressaltar, né, um país como os Estados Unidos, a população presta muita atenção nessa atuação do governante em relação a questões externas, né, em relação a questões internacionais. O próprio Trump, quando fez aquela aproximação com a Coreia do Norte, né, também teve um aumento de popularidade. Então a população norte-americana presta muita atenção nisso. Isso a opinião pública conta muito para a política externa e vice-versa. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.